Olá, graça e paz. Grande abraço a todos os irmãos que acompanham este canal. É muito bom ter vocês, né, para me ajudar neste canal. Sem vocês, o que seria este canal, né? Este canal é nosso. Bom, eu quero passar aqui um pouquinho do entendimento que eu creio que eu estou tendo, até porque todos veem na internet, e claro, tem que ser assim, todos passam aquilo que acredita ter entendido, né? E claro, eu também vou passar aquilo que eu acredito que estou entendendo, acho que está dentro da normalidade. Todos, né, vai passar aquilo que acha que está entendendo. Inclusive o pessoal lá do sistema, né, eles passam o que eles acham que está entendendo. Eu acho que isso é muito normal e nós temos que ser relevante a isto, né? Então, bom, como para mim a graça ainda não chegou para mim, ainda está chegando e está chegando aos poucos. Eu me considero que eu estou ainda no início. Há muitos por aí que já está avançado na graça, mas como eu me considero assim devagar no entendimento, eu no colégio eu sempre fui devagar. Em questão de estudo, então eu sou quase um analfabeto, eu sou meio analfabeto. Então eu não tenho vergonha de dizer isso não. Então é o seguinte, eu vou passando aqui aquilo que eu vou entendendo aos poucos, né? Mas quero deixar bem claro que este canal eu não criei para nenhum debate, né? Eu considero todos os irmãos que pregam aí, né? Principalmente a graça, né? Principalmente a graça. Então isso é muito bom. Que bom que a graça está evoluindo. Para mim está evoluindo. Considero que a evolução, para mim, ainda está no começo. Tenho um pouco entendimento ainda, mas como eu tenho vontade de espalhar esta graça, porque sou muito satisfeito por esta graça que tem me alcançado, então eu vou passando aqui aquilo que eu vou entendendo, né? E se você não considerar, achar que está errado, joga no lixo. Se tiver alguma coisa que aproveita para você, se você acha que é bom, abraça, né? Coloca em prática, tome posse, né? Creia, né? Que é pela fé. Então, me ajuda aí compartilhando, caso você concordar, porque pode aparecer muitos por aí que não concordem, isto é normal, isto é aceitável para mim, né? Eu não sou o dono da verdade, pelo contrário, eu sou apenas mais um que estou estudando, né? Tentando aqui ter o entendimento, né? É, da Bíblia, né? Então, para chegar aí um conhecimento maior. Mas como eu sou lento, isto, assim como fui no colégio sempre, eu também sou em todas as questões quando se trata de estudo. Mas eu quero passar aqui, né, aquilo que estou entendendo. E se os irmãos gostarem, né, me ajuda aí a dar o seu like. Se não gostarem, como eu volto a dizer, joga no lixo. Que este canal não seja para um debate e discórdia, porque aí acho que deixa de ser graça, né? Então, como eu acompanho muitos canais aí, sempre estou falando os nomes, de um aqui, outro ali, sempre estou falando o nome, né? Mandando um abraço aí para algum canal. Só que desta vez aqui eu vou fazer diferente, porque neste último vídeo meu, alguns aqui canais, né, comentou, então eu não vou pegar alguns, não, todos os canais até então que comentou, né, todos os canais da Graça, que anuncia a Graça, que comentou, quero aqui mandar um abraço, vou ler aqui o nome, né, deles aí. Ministério Vivendo em Graças, Tua Graça Me Basta, Limpos pela Graça, Cícero Alves, Reconciliados em Cristo, Oicos Nova Aliança, se eu estiver lendo errado aí, irmão, me perdoa, hein? Tesouros Revelados, canal Rede Aparente, Crescer na Graça. Todos estes são os que comentaram no meu canal, né, no meu último vídeo. Grande abraço a vocês, muito grato, e todos os outros também, né, que comentou e vem a comentar, grande abraço também. Estou anunciando esse porque são os canais da graça e os quais eu recomendo, viu? Aprendo com todos esses irmãos aqui. Para mim, eu me considero o aluno de todos esses daqui. E eu fico feliz por ser aluno, pelo menos eu estou querendo entender, né? E estou acreditando que estou entendendo um pouquinho, né? Estou ainda no leitinho, mas eu vou passar aqui, eu quero passar aqui um pouco do meu entendimento. Se os irmãos não concordar, não tem problema nenhum, né? É o que eu estou entendendo. É como todos, passa aquilo que está entendendo, não é isso? Então, grande abraço a todos esses irmãos aqui, né? Que eu citei os nomes aqui desses canais. Visite esses canais porque são bons e realmente a gente aprende.
Bom, hoje eu quero falar sobre, quero pegar aqui como sombra a história de Maria e José. Maria e José, eles eram noivos e enquanto eles eram noivos, que noivo significa a primeira aliança, ela teve um filho gerado pelo Espírito Santo. E depois que este filho era Jesus de Nazaré. E depois que ela casou, ela teve outros filhos, porque então houve uma troca de aliança, deixou de ser noiva e passou a ser casada. Então, o primeiro filho era da primeira aliança, porque era de Deus, não foi de José, né? Então, era o único filho até então, enquanto eles estavam como noivos, era o único filho, e era Jesus Cristo. E depois que eles casaram, que trocaram de aliança, vieram então os outros filhos. Então, antes, quando noiva, eu estou pegando isto como sombra do que viria, talvez eu esteja errado, se eu estiver pode dizer. Então, na antiga aliança, só tinha um filho na antiga aliança. E eu pego isto como sombra. Então, na segunda aliança, que foi quando eles casaram, eles tiveram mais filhos, porque aí eles tinham casados e poderiam ter mais filhos. Jogando isso para frente, um pouco mais para frente, que aí Jesus nasceu de Maria e cresceu. E ele estava na primeira aliança, e isto é o meu entendimento, viu, irmão? Então, se eu estiver errado, né, joga no lixo aí. E na primeira aliança, Jesus estava como o único filho. Jesus, já grande, né? Já aí cumprindo a lei, na minha visão, estava como o único filho, ainda, né, com o povo ali de Israel, estando eles como noiva, né, estando eles na primeira aliança. Jesus, Deus se manifestou, né, em carne, que era Jesus de Nazaré, né? E até então só tinha um único filho, porque ainda estava na primeira aliança. Quando veio a segunda aliança, que era o casamento, que na minha visão era o casamento, né? Então, que era o casamento de Deus, né? Com o seu povo, porque até então, quando Jesus estava debaixo da lei, então aquele povo, no meu entendimento, era visto como a noiva de Deus. Quando houve a troca de aliança, então houve o casamento. O povo deixou, né? Aquele povo deixou de ser noiva e passou a ser esposa de Deus. E aí sim vieram outros filhos depois do casamento. Antes do casamento, eu entendo que na primeira aliança, que era ainda a noiva, Deus só via naquele povo um filho, só conseguia enxergar um filho. E quem era este filho? Jesus. No meu entendimento, isto dá para a gente entender quando Deus diz que estava dando o seu único filho para salvar o mundo, que era aquele mundo, né? O seu único filho. Quem fala isso é o Criador de todas as coisas. Até naquele exato momento, Deus via Jesus como o seu único filho e o primogênito. Assim como ele estava na nova aliança, na primeira aliança, melhor dizendo, ele estava, eu vejo por estas afirmações que Deus só tinha um único filho. E quem confirma isso é o próprio Criador, que disse que estava dando o seu único filho, até então, o seu único filho, para salvar aquele mundo, o mundo de Israel. E o único filho é o primogênito. Por quê? O único porque até então era só ele. E o primogênito porque depois do casamento haveria de vir outros filhos. Por isso, o meu entendimento, pelo menos por enquanto, é que Deus não tinha filhos enquanto ele
enquanto o povo estava como noiva para Deus. Depois que houve a troca de aliança, que então é visto como Deus casou-se, então houve outros filhos. Bom, pelo menos este é o meu entendimento. Posso até estar errado, mas este é o meu entendimento. Quando Deus diz que ele é o seu único filho, eu entendo que não tinha outros. E que ele era o primogênito, eu entendo que depois viria outros. Quando é que viria outros? Quando houvesse a troca de aliança. Quando estabelecesse, né, a segunda aliança. E isso se deu na cruz, né? É claro, no espiritual, porque a lei, o povo não obedeceu, não. Continuou na lei por um tempo, né? Que eu não arrisco falar o quanto tempo, não, porque eu sou ruim nisso, hein? Mas, para Deus, a partir da cruz, todos aqueles que receberam, né, Cristo, todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse versículo, como sempre, eu gosto de repetir. Então, a partir do casamento, houve novos filhos. Antes, Deus disse que Jesus de Nazaré era o seu único filho, o primogênito, porque até então viriam outros, isto quando houvesse o casamento. Graça e paz, meus irmãos, um abraço a todos.